A nós, no Direto ao Assunto de hoje, recebemos agora Filomena Roseta, arquiteta, professora, vereadora na Câmara de Cascais, e a escolha de Rui Rio para cabeça de lista em Lisboa nas legislativas de outubro. Muito bom dia, muito obrigada por estar connosco. Bom dia. Bom dia. Eu é que agradeço o convite. Filipa Roseta, ficou surpreendida com o convite de Rui Rio? Não estava no meu horizonte, objetivamente, este desafio, até porque sou vereadora na Câmara de Cascais e estou com um trabalho bastante no urbanismo, na área do urbanismo, da cidade, portanto é um trabalho bastante pesado e envolvente e, portanto, não estava de facto, estava no campo de batalha e não estava com isto no horizonte, mas é um desafio que a pessoa... E por isso demorou muito tempo a decidir? Não, porque é um desafio, na verdade não, falei apenas com Carlos Carreiras, mas porque é um desafio que não se pode recusar, porque realmente a incompetência neste país, no governo, chegou a níveis assustadores. Portanto, acho que a pessoa, quando estamos nesta altura e temos uma oportunidade para falar sobre falhas estruturais, como por exemplo, estamos fora da ferrovia que liga a Europa à Ásia, Portugal está fora, e o nosso governo nem sequer consegue resolver a ferrovia dentro do país. Quanto mais olhar para este problema gravíssimo que é termos ficado fora da nova Rota da Seda que liga a Europa à Ásia. Deixe-me aproveitar esta altura para lhe perguntar, tem a sua eleição como deputada assegurada, obviamente, e portanto é a altura para nos dizer quais são as suas prioridades. As minhas prioridades são 3. A primeira é o combate à corrupção, principalmente na questão do Código dos Contratos Públicos, porque, como sabem, o maior programa de obras públicas que está a acontecer neste momento não segue o Código dos Contratos Públicos. São 1.400 milhões que estão a sair da Segurança Social para fazer obras, chama-se Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, e que estão a ser adjudicados à margem do Código dos Contratos Públicos. Mas tem aí alguma suspeita, além dessa questão que é formal? Não é uma questão suspeita, isto é mesmo uma questão política, em que os eleitores têm que decidir. Nós temos um governo que está a recuperar as políticas socráticas de adjudicação direta de dinheiros públicos. E não é a questão de estar a levantar suspeitas sobre ninguém. Agora, o sistema que está a ser montado é um sistema que não é transparente. Não quer dizer que a pessoa que o está a montar ache que aquilo vai correr mal. Eu já disse a toda a gente, à Secretária de Estado da Habitação, à Ministra da Justiça, que aquilo ia correr mal. Não acredito que eles pensem, se calhar vamos tentar acreditar que eles são ingênuos e que estar a adjudicar 1.400 milhões de euros diretamente a construtoras vai correr bem. Eu não acredito. Portanto, eu tenho aqui, acho que é melhor, o que é importante aqui focarmos é que nós temos que criar sistemas que promovem a transparência. Mas sobre esse caso concreto, tem algum sinal de que vai correr mal, ou de que já está a correr mal? Não, o que eu quero dizer aos eleitores é que não se deve adjudicar dinheiro público à margem do Código dos Contratos Públicos. O Código dos Contratos Públicos nasce de uma diretiva comunitária para criar regras de transparência. Ora, se cada vez que o Governo tem um programa de obras públicas, cria uma exceção a este Código, está a criar exceções à regra. E a única coisa que nós temos que fazer no combate à corrupção é não criar exceções à lei. É a única coisa, é um bom princípio. Não é uma questão de estar a lançar suspeitas, é que está-se a montar um sistema que não é transparente. Que foi o que aconteceu na altura da Parque Escolar e foi muito a ordem dos arquitetos na altura, vários arquitetos falaram sobre isto, vários construtores falaram sobre isto, disseram isto não é um sistema transparente, cuidado. Foi o que aconteceu. O próprio sistema, não é lançar culpas sobre ninguém. O PSD já suscitou esse tema nesta legislatura no Parlamento? Não tenho memória disso já. O deputado António Costa Silva fez esta pergunta ao Ministro, portanto, diretamente, e estamos à espera da resposta. Isto é bastante complicado porque é 7 vezes o valor da Parque Escolar. Estamos a falar de 1.400 milhões, enquanto que a Parque Escolar era cerca de 200 milhões. Portanto, estamos a falar do maior programa de obras públicas dos últimos 10 anos e que está a ser adjudicado diretamente sem passar pelo Código dos Contratos Públicos. Chama-se Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Eu peço às pessoas que estão a ouvir para irem à internet e se informarem, porque eu própria fico assustada com o silêncio que existe sobre esta matéria. Mas encontra laivos socráticos neste governo, foi o que disse? Esta política é a mesma política de adjudicação que veio é a mesma política de adjudicação da Parque Escolar. Não é uma questão de laivos, não é uma questão, é a mesma política. Ou seja, que é o quê? Eu quero fazer um programa de obras públicas e faço uma exceção à lei no Conselho de Ministros. Foi o que aconteceu na Parque Escolar. É o mesmo método, é a mesma política. E nós somos absolutamente contra a ideia de criar exceções ao Código dos Contratos Públicos. Essa é a sua primeira prioridade, então, quando for eleita? Combate à corrupção, logo aqui neste tipo de situações, habitação e educação do 0 ao 100. Por falar em habitação... São 3 prioridades.
Falando nas suas 3 prioridades, falamos na corrupção, vamos agora à habitação. Como vereadora na Câmara de Cascais, tem esse pelouro, portanto é conhecedora, entende-se também, tendo falar da parca escolar e da questão da construção, percebe-se que está dentro do assunto. Pergunto-lhe se o Estado deve construir a habitação para arrendar a casais jovens. Nós estamos a fazer isso em Cascais, como sabem, portanto faz parte, já foi anunciado, já está em curso, portanto não é propriamente segredo. O que é que nós estamos a fazer? O que é que se deve fazer neste momento? Quem é que está a ficar fora do mercado? Os preços da habitação estão a subir 20% ao ano, quase, de 7%, 20%, é completamente assustador. Nas áreas metropolitanas, Lisboa, Cascais também, que é o nosso caso. Por isso esta lei do arrendamento acessível é risível, porque está a dizer que são arrendas a 20% abaixo do mercado, quando o mercado sobe 20% ao ano. É para rir. Mas é uma mão cheia de nada, como aliás todas as políticas que foram lançadas na nova geração de políticas de habitação são uma mão cheia de nada. Sim, nós estamos a fazer isso. Portanto, é a focar totalmente nas pessoas que estão a ser empurradas para fora do mercado, e o Estado tem agora uma folga orçamental precisamente por causa do mercado imobiliário que está muito quente, e as câmaras têm o IMT mais reforçado, e com essa folga orçamental estamos a fazer, mas acima de tudo o IMT, estamos a fazer um plano dirigido aos jovens que estão a ser empurrados para fora do mercado. E por falar nessa folga, que investimento público é que deve ser colocado neste programa de habitação? Nós temos um plano bastante interessante. Chegámos à conclusão nestas áreas em que os preços por metro quadrado estão a 3.000, 4.000 euros por metro quadrado, que é o caso de Lisboa e Cascais. Chegámos à conclusão que se as propriedades forem públicas, é uma questão de pragmatismo. Vamos tentar tirar as ideologias e olhar para os números e ser pragmáticos. Em Cascais, Lisboa e Porto, se nós pegarmos uma propriedade pública e construirmos e arrendarmos com rendas acessíveis, ou seja, 500, 600 euros por mês, 1/3 do orçamento familiar que seja, paga o próprio projeto. Isto é importantíssimo, ou seja, conseguimos criar projetos sustentáveis economicamente, o que é uma coisa absolutamente, porque o mercado está muito quente nestes grandes centros metropolitanos. Portanto, a questão não é... E as margens dos privados, de alguma maneira, o que está a dizer é que tirando as margens... É isso, exatamente. Normalmente, no negócio imobiliário... Mas agora deixa-me só fazer aqui uma nota, Paulo. Defende que o Estado devia construir habitação nova. Acha que o Estado, que não sabe gerir o seu próprio património, que tem casas de volutos... Milhares de casas de volutos. Peço imensa desculpa, mas este governo não sabe gerir o seu próprio património. Agora, a Câmara Municipal de Cascais, por exemplo, que tem as suas propriedades e estamos a fazer habitação... Este problema de casas de volutas e de prédios tem décadas, não é? Não é de agora, não é deste governo. Certo, mas agora é que estamos com um grande... Mas desculpe lá, mas a economia agora não tem nada a ver com a economia. Nós estamos com um boom imobiliário como já não se via há muito tempo, por uma razão simples. Não se via desde... antes da crise, da última crise, não é? Não é mesmo mais do que isso, porque de facto nós boom entramos... nos preços, não no boom imobiliário, de construção imobiliária. Não, boom nos preços, exatamente. Mas porquê? Eu explico-lhe também muito simplesmente, porque de facto há uma procura global sobre Lisboa, que não havia antigamente. Não existia este fenómeno. Nós aparecemos no Economist como um bom investimento. Quer dizer, eu vou aos Estados Unidos e tenho um professor universitário a perguntar como é que eu compro uma casa em Lisboa. Não tem sentido. Mas a questão é esta. O Estado, uma das vocações do Estado é ser promotor imobiliário? É assim, eu muito honestamente sou muito pragmática sobre, não é vocês estão a tentar encaixar um discurso ideológico que não faz sentido, nós temos que olhar para o problema e resolvê-lo. Não vamos encaixar nada, estamos a tentar perceber as suas ideias apenas. Não, mas eu estou a tentar explicar, a questão é, a minha ideia é ser pragmática sobre os problemas e resolver o problema das pessoas. Se for o Estado que consegue resolver, boa. Se tivermos, por exemplo, em Vimioso, que o Presidente da Câmara está a tentar vender terrenos a 5 cêntimos por metro quadrado e não consegue, aí é que precisa de apoio dos privados. Está a ver? As parcerias público-privadas devem aparecer quando o Estado não consegue resolver. Agora, quando o Estado consegue, nós até vamos ganhar dinheiro. Nós, com os baixos, vamos fazer, provavelmente até vamos conseguir pagar o próprio investimento. Nós não queremos nenhum lucro. Mas conseguimos pagar o investimento, não vamos deixar um buraco para as próximas gerações. Quer dizer, há que olhar para o dinheiro com pragmatismo e resolver o problema das pessoas e não deixar buracos para os próximos. Ora, se o Estado consegue fazer promoção, pagar um investimento sem lucro e que as pessoas conseguem ter rendas acessíveis verdadeiramente, 500, 600 euros por mês, porquê é que não o há de fazer? Já apresentou essas ideias a Rui Rio?
Claro. Obviamente. Obviamente. Essa daquelas é fácil. Estamos numa altura de desenho de programas eleitorais. Sim. Isso vai constar do programa eleitoral do PSD? Obviamente. O Estado aliás, afirmar-se como construção de habitação para arrendar as zonas Rio caseiras. foi muito claro quando me convidou que uma das razões pelas quais eu lá estava era precisamente para contribuir para a parte da habitação no programa. Portanto, é mesmo pelo meu conhecimento, pela prática e por aquilo que nós estávamos a fazer. Portanto, e a nossa prática, como sabem, o mote de Cascais é as pessoas estão no centro. Portanto, a nossa coisa é nós queremos resolver os problemas das pessoas e somos pragmáticos. É o que for, depende da economia. Quer aplicar o que está a acontecer em Cascais ao país, nesta área da habitação. Podemos resumir assim. Na área da habitação é um bom princípio. Portanto, mas é assim, mas espera aí, desculpa, que isto é importante fazer uma distinção, porque o país na área da habitação corre a duas velocidades. Portanto, o que se está a passar em Cascais só se aplica a questões com o mercado muito quente, Lisboa, Porto e pouco mais. Todo o resto do país é outro filme. Eu, por exemplo, acho que as parcerias público-privadas no interior, aí sim, onde é preciso investimento é que nós temos que ir chamá-lo. Ou os vistos gold, lá está, devem sair das áreas metropolitanas e passar para o interior, e sim. Está a ver? Portanto, ou seja, nós temos de ser pragmáticos. Há sítios onde é preciso investimento e temos que o chamar. Isto do mercado imobiliário tem que se dar lume e tirar as medidas são quando está congelado aquece-se um bocadinho, quando está a ferver temos que baixar. Ora, está congelado no interior e a ferver no centro, eu tenho que ter políticas diferentes para o interior e para o centro. Não posso ter assim uma coisa, agora é sempre assim. Não pode ser pragmatismo acima de tudo e bom senso, por favor, bom senso. Descentralizar serviços públicos, colocá-los no interior, por exemplo, é uma ideia também? Só depois da ferrovia. Portanto, entro rapidamente no outro grande problema, que é nem sequer conseguimos resolver a ferrovia dentro do país. Isso era uma ótima ideia e tem acontecido, aliás, com as universidades. Foi muita salvação do interior, foi ter-se passado ao longo das décadas universidades para o interior. Só que faltou a ferrovia, porque não houve uma alma capaz de perceber que nós temos que ter uma ferrovia a funcionar para o país funcionar. Portanto, a espinha dorsal do nosso país tem que ser a ferrovia, a ligar as grandes centralidades. Se eu passar as centralidades sem passar a mobilidade, não está ainda, é uma coisa mal resolvida ainda. Portanto, já se deu alguns passos, falta a ferrovia, que é um dos grandes atrasos e uma das grandes incompetências deste governo, é precisamente na área da ferrovia. Tem ideia dos montantes que o PST vai propor colocar nesses dois programas de habitação e de ferrovia? Sim, mas eu não vou. O programa vai ser anunciado a seu tempo. Sei que são coisas que constam, mas esperem, que não vou agora eu aqui fazer o anúncio do programa, portanto não fazia sentido, vão ter que esperar e quando ele for anunciado vocês farão. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta que não sei se consta do seu programa, exatamente, não está propriamente nestas três categorias, mas defendeu-a no Congresso, que é um serviço obrigatório para todos os adultos na proteção civil. Sim. É o que eu digo, vocês vão ter que esperar pelo programa, não me peçam aqui para fazer esse anúncio. Não, mas só como é que iria funcionar, no fundo. Como é que isto ia funcionar? Só a ideia. Só a ideia em si. Sim. Eu queria falar, se calhar, peço imensa desculpa, porque senão não vamos ter tempo da questão da educação do 0 ao 100, que é a minha terceira prioridade e talvez não... Ainda temos tempo. Mas esta questão da proteção civil, serviço obrigatório de proteção civil para todos os adultos, como é que funcionaria? Eu vou esperar, eu não vou estar a lançar já ideias sobre o que é que eu posso, falar sobre... Só estamos a falar desta porque é pública. A Filipe Roseta anunciou no Congresso do PSD. Para mim é absolutamente determinante, eu explico porquê. Porque acho que as pessoas têm que ter um sentido cívico. E o sentido cívico pode passar por isso. Portanto, se eu tiver que dar uma semana por ano aos outros, a proteção civil é a melhor maneira porque ainda por cima é útil. Portanto, as pessoas, é uma maneira de construir sentido cívico. Os adultos vão ter que contribuir. Todos os adultos têm que contribuir durante uma semana, ou que seja, para alguma coisa. É uma ideia ainda de informação, não é? É uma ideia ainda de informação. Sim. Não está garantidamente no programa do PSD. Tal como a ideia... É isso que eu estou a dizer, até porque eu já disse várias vezes, eu não vou anunciar de maneira nenhuma aqui o programa do PSD. Portanto, eu agradeço a vosso... Ainda bem que estão interessados com o programa do PSD e espero que o sigam. Espero que o sigam. Espero que todos os jornalistas estão preocupados com os programas eleitorais, não é? E seguimos algumas ideias da Filipe Roseta, nomeadamente a ideia do exército de mães. Sim. E isso, imagino que queira trazer mais as mães para a vida pública, para a sociedade civil. Como é que isso se pode fazer? Essa ideia foi... esse discurso teve a ver com o facto de eu estar a olhar para uma plateia de homens num congresso de um partido que 50% dos militantes são mulheres e, portanto, saiu-me absolutamente onde é que elas estão, porque é mesmo uma pergunta, onde é que elas estão, porque nós somos 50%. Onde é que elas estarão? Onde é que elas andarão? As mães, a minha questão com as mães e também com a proteção civil é uma ideia de fundo que é
as pessoas têm que participar mais na sociedade e não é porque nós queremos que elas participem, é porque nós precisamos mesmo delas para o país sair deste buraco onde nós nos estamos a enfiar cada vez mais. Portanto, precisamos das mães porque naturalmente pensam no futuro, é uma figura. Vocês conhecem alguma mãe que não pense no futuro dos filhos acima do seu? Os pais também, já agora. Eu quando digo mães também falo dos pais, claro. Também como o senhor quando diz pais falará de mães. Sem dúvida, sem dúvida. Sobre a corrupção, que é um tema importante, obviamente, acha que o PSD está a dar os sinais certos à sociedade quando tem um eurodeputado que só conseguiu ir tomar posse a Bruxelas agora porque pagou uma caução de 40 mil euros por ser arguido? No caso estamos a falar, obviamente, de Álvaro Amaro. Claro, eu sinceramente não comento casos de justiça, como é mais ou menos evidente. Agora, o que eu vou dizer, e por isso é que é muito importante. Não é justiça. Não, mas o que eu vou dizer, então terá que me deixar responder. O que eu digo e que é importante, e volto à minha primeira conversa, nós temos é criar sistemas que valorizam a transparência. Porque veja lá isto. Portanto, todos estes autarcas que nós estamos a ver, eu não sei nada de casos, não vou comentar o caso de ninguém porque desconheço, obviamente, detalhes. A questão aqui que eu ponho é, nós estamos a perseguir autarcas, presidentes de junta, não sei o quê. Agora, o governo, quando quer fazer um programa, excepciona-se da lei. Portanto, o governo nunca vai ser perseguido, como o Sócrates também provavelmente nunca será. Eu também não vou comentar porque não sei o caso de justiça, mas se eu crio uma exceção à lei, quando eu quero fazer um programa de obras públicas, nem sequer estou sujeito ao escrutínio. Está a falar novamente da reabilitação urbana. Não, mas não que é a mesma coisa. Nós Portanto, a grande questão aqui é os autarcas, presidentes de junta, etc., estão a ser escrutinados de uma maneira como o governo não está a ser escrutinado. Isto é que é grave, porque os autarcas, presidentes de junta, etc., estão a lidar com dezenas de milhares de euros, que é gravíssimo, mas o governo está a lidar com milhares de milhões. Mas aqui há um caso concreto já, que um arguido, um entre vários. Eu entendo a vossa preocupação. O que nós estamos a perguntar é se um partido que tem propostas tão firmes para a corrupção não devia começar por dar o exemplo. É assim, eu desconheço o caso, portanto não me peça para eu comentar um caso de justiça que eu não sei quais são os detalhes, portanto é difícil, não é a justiça, é a política, é saber se ele devia ter tomado posse como eurodeputado. Eu julgo que ele retirou a imunidade parlamentar, não é? Portanto, ele tirou a imunidade que poderia ter direito. Não, ele anunciou que não ia refugiar-se na imunidade parlamentar. Pronto, exatamente. Portanto, ou seja, ele vai ter que estar sujeito ao escrutínio da justiça, pronto, como toda a gente, e se tiver contas a prestar, terá que prestar contas. Quer dizer, isto aqui é como tudo. Não fragiliza a imagem do partido? Muito honestamente é assim, gente boa e má em todo lado, como é evidente em todos os partidos, em todos os grupos humanos, e nós temos é que ver se as pessoas realmente, toda a gente está sujeita ao escrutínio e toda a gente tem que ser sujeita ao escrutínio. Como tem citado Santo Sócrates, é por isso que queria perceber como é que se cito muito Sócrates porque eu só estou nesta aventura por causa dele, não é? Porque cheguei a um momento em que achei que ele era mau demais para ser verdade e a única razão pela qual eu me envolvi num partido político, quando ele ganhou contra a Manuel Ferreira Leite, eu pensei que não era possível continuarmos com isto, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Por isso é que eu falo tanto dele, que no fundo, pela negativa, foi o homem que me motivou a entrar nesta aventura, porque senão eu nem sequer tinha entrado nesta aventura. Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Eu confesso que eu desconhecia... Foi José Sócrates que deu a cabeça de lista de Lisboa. Ou pelo menos o seu interesse é um bom interesse. É um bom cabeçar. Pelo menos o seu interesse na política. Certo. Está, portanto, a falar que depois... Na militância. Na militância, sim. Portanto, depois de uma primeira eleição com maioria absoluta, certo, foi nessa altura que se apercebeu que José Sócrates estava, como me disse, citando, a afundar o país. Não, por amor de Deus. Então, eu sou arquiteta, lá está, eu segui o parque escolar, portanto, é mesmo isto, nós víamos o que é que se estava a passar. E nós víamos, portanto, eu sinceramente eu nem sequer percebo bem qual é que é a ligação que está aqui a fazer. A questão toda é a militância. Estou a fazer a única ligação é perceber, foi em 2009, porque já tinha passado uma maioria absoluta de José Sócrates, ou achava que devia ter sido de maneira Ferreira Leite a ganhar? Não é só por isso, é que achei inacreditável as pessoas ainda votarem nele, muito honestamente. Portanto, não é... muito honestamente achei inacreditável, mas eu não quero estar sempre a ficar naquela figura. Então vamos analisar os objetivos do PSD para estas legislativas. Os resultados das europeias não foram os esperados. Ouvimos hoje Assunção Cristas admitir que o CDS errou quando se posicionou ao lado da esquerda e também do PSD no caso das carreiras congeladas dos professores.
também há esse exercício de autocrítica no PSD relativamente a esse episódio? Pois é, esse episódio para mim é um caso de estudo objetivamente de mediático e tudo mais, não é? Porque eu ouvi críticos na televisão a dizer sim, realmente o Primeiro-Ministro mentiu, mas foi brilhante, e o que para mim é uma coisa inacreditável. Portanto, eu tenho imensa dificuldade em perceber isto, tenho mesmo... Mas em perceber a posição... responder o mais genuinamente perceber possível. A posição do Primeiro-Ministro e também a posição do PSD. Perceber todo o filme, não é uma questão... O que se passou aí não teve nada a ver com o problema dos professores. Os professores ali foram completamente irrelevante. Ali foi apenas o que se passou ali foi uma coisa à volta de um tema para ganhar as eleições europeias, está a ver? Infelizmente, eu preocupo muito os professores porque 80% são mulheres. Agora, voltando às minhas mães, 80% das professoras são mulheres e têm vidas bastante difíceis, que preocupam bastante. Estão colocadas em Bragança e todos os anos têm que se candidatar para entrar não sei onde. Eu acho que quem conhece professores sabe que eles têm uma vida difícil. Não estão aí a viver a viver de almoço e de jantares com muita gente. O PSD pagou por isso nas europeias? Não, sinceramente, eu não peço desculpa. Eu estou aqui para falar dos problemas das pessoas e para tentar resolvê-los. Portanto, eu percebo o vosso interesse neste tipo de eventos, mas para mim o que é grave é aproveitar-se as pessoas para ganhar eleições. Isso para mim é grave, porque realmente as pessoas estão com problemas. Não era a melhor solução ou não era a melhor aposta. Nós podemos discutir isso e é isso que nós devíamos estar a discutir. Agora, se foi para ganhar, se para perder, é irrelevante. Nós temos os professores em péssimas condições. Esse é que é o grave problema. Vocês falem com os professores. Mas que solução é que há então para o problema dos professores? O problema do está a falar da colocação de professores nas escolas e não propriamente das carreiras. Ou seja, e para terminarmos, Filipe Roseta, vou-lhe pedir esta resposta para terminarmos. Rui Rio já falou, de qualquer maneira, a grande questão que se podia resolver aí, obviamente a questão económica e orçamental é determinante. Nunca se pode fazer nada para pôr em causa as contas, já nos basta o que foram os últimos anos. Agora pode haver negociações, como o Rui Rio disse, com os professores, para haver situações em que se troca tempo. Não se dá dinheiro, mas se troca tempo, podem-se reformar mais cedo, até porque era útil para os pobres coitados que estão cá em baixo a ganhar o salário mínimo e a serem colocados todos os anos em sítios diferentes, conseguirem subir. Portanto, isso aí era um caminho mais inteligente. É uma coisa que dá trabalho, tem que se falar com as pessoas, não se pode fazer estes espetáculos mediáticos assim em grupo, mas é o que tem que ser feito. É um trabalho de pulso, é um trabalho humano e é para as pessoas que nós estamos aqui, não é para mais ninguém. Hoje, neste Direto ao Assunto, recebemos Filipe Roseta, cabeça de lista do PSD em Lisboa para as legislativas de outubro. Muito obrigada pela sua presença nas manhãs 360.